Saudações de acordo ao fuso horário. Mais uma vez, estamos aqui para resolvermos um dos nossos exercícios no nosso laboratório prático. E hoje já estamos na aula de número 5 com o tema como ingerir dados com um pipeline Microsoft Fabric. Para quem está a chegar agora no canal, não te esqueça de subscrever, ativar as notificações e partilhar ao máximo, porque muita gente precisa deste conteúdo e lhe será de grande ajuda. Sem mais demora, vamos para o nosso laboratório. Olha, aqui nós estamos dentro do nosso laboratório proposto pela Microsoft, que tem como tema ingerir dados com um pipeline no Microsoft Fabric. Aqui temos algumas considerações que diz um Data Lakehouse é um repositório de dados analíticos comum para soluções de análise em escala de nuvem. Uma das principais tarefas de um engenheiro de dados, ou seja, que será a nossa tarefa, é implementar e gerenciar a ingestão de dados de múltiplas fontes de dados operacionais para o Data Lake House. No Microsoft Fabric, você pode implementar soluções de ETL, que é a extração, transformação e carregamento, ou ELT, extração, carregamento e transformação, para ingestão de dados por meio de um pipeline. Então, com isso nós podemos concluir que um pipeline de dados é basicamente a orquestração num processo de extração, onde nós veremos o nosso fluxo de processamento desde a extração, a transformação e o carregamento de dados. Para isso, nós vamos para o nosso Fabric, vamos aqui, estamos dentro do nosso Fabric. Para quem está a chegar agora e achar que essa tela aqui está muito estranha, acesse o nosso primeiro vídeo onde nós falamos de como criar um workspace e ele terá uma visão ou terá os fundamentos de como essa tela funciona ou de como esses componentes que estão aqui funcionam. Então, sem mais delongas, nós vamos para o nosso workspace, conforme eu mencionei anteriormente ou há pouquinho. Vá à nossa primeira aula da nossa série de vídeos sobre a DP700 ou da resolução do nosso laboratório. Corra, assista à primeira aula e verás que lá você verá como criar um workspace e verás que é extremamente fácil e também verás algumas configurações básicas que te permitirão avançar ao longo dessas nossas aulas. Então, vamos para o nosso workspace. Aqui, estamos dentro do nosso workspace. Aqui também já explicamos o porquê de termos essas pastas aqui. Corra, assista às outras aulas para não ficar perdido. Assista às outras aulas para não ficar perdido. Repito, para reforçar. E vamos na nossa pasta de exercício número 5. Aqui onde temos o nosso Lake House e o nosso SQL Endpoint. Isso também já foi explicado nos vídeos anteriores. Aqui temos o nosso notebook. Também já vimos como é que se cria um notebook. Hoje nós temos um pipeline, que é algo novo e o que será abordado aqui. Então, nisso nós vamos aqui e ver o que nos pede primeiro. Lógico, né? O que nos pede primeiro ao criar um projeto no Fabric é criar um workspace. É lá onde estarão armazenados os nossos itens. Então, nós criamos um workspace que ficará deste jeito quando ficar vazio, esta imagem. Depois, criar uma casa de lado. O que é uma casa de lado? Uma casa de lado é o nosso lakehouse, que armazena dados semi-estruturados, não estruturados e dados estruturados. E ele é dividido por uma pasta table e uma pasta files. Na pasta files ficará os nossos dados não estruturados e semi-estruturados. E na pasta tables, onde estarão as nossas tabelas, todas organizadas e prontas para criação de reportes
ou seja, os nossos dados organizados. Aqui nos pede, como sempre, vamos no nosso Lakehouse, vamos aqui na fábrica, temos aqui o nosso Lakehouse, tirar isto. Temos o nosso Lakehouse, que é composto pela pasta Table e a pasta Files, conforme já falei anteriormente. Depois, eles nos pedem para criarmos, dar um nome à nossa escolha. Depois, aqui no passo número 2, ele pede para o explorador à esquerda, no arquivo, nova subpasta, criar uma subpasta com esse nome que está cá. Temos que seguir o laboratório, seguir a risca, o que diz o laboratório para nós não ficarmos perdidos e quando nós estivermos a executar os nossos códigos, os comandos, e para não dar erros. E aqui, nós vemos aqui temos criamos a pasta, e é só para criar isto, essa subpasta, vemos aqui nesses três pontinhos, e criar aqui nova subpasta ou subfolder do inglês. Depois disto, vamos ver o que pede, temos que acompanhar o laboratório. Depois disto, nós criamos, depois pede para nós criarmos um pipeline, ok. Para nós criarmos um pipeline, é como criar uma outra coisa. Um outro item, como um lakehouse, ou assim sucessivamente. Nós vamos no nosso workspace, na nossa página. Vamos exemplificar porque já temos o nosso pipeline criado. Vemos aqui em novo item, ou new items, do inglês. Vamos aguardar aqui o processo. Aqui, o meu já apareceu nos favoritos. Se por acaso o teu não aparecer, fazer como nos vídeos anteriores, tens aqui em todos os itens. Vamos aguardar um pouco. Ele vai processar. O meu apareceu aqui no recente que utilizei recentemente. Tu vens aqui em pesquisar, escreva pipelines. Tá errado. Vai aparecer aqui. Depois tu vens, dás um toque, atribui o nome ao pipeline e cria o pipeline. Depois disso, ele vem aqui, criamos, diz para atribuir este nome ao nosso pipeline criado, que é este que aqui está. Depois disso, ele pede para criarmos uma atividade de dados. E onde é que nós criamos isso? Depois de criarmos o pipeline, tu vens nele, esses todos os passos serão explicados, tu vens nele, para criar. Aqui, vens não necessário vir em atividade, vens aqui copiar dados, vens aqui e aqui adicionar atividade de cópia de dados. Essa atividade de cópia de dados é esta que aqui está. Depois nós vamos explicar este processo. Depois nós precisamos fazer algumas configurações a essa nossa atividade de cópia de dados. Então, vamos aqui e explicar. Vemos aqui em origem. Aqui em origem é onde nós vamos falar de onde vêm os nossos dados. Qual é a origem dos nossos dados. Então, nós aqui vemos aqui, no primeiro ponto, vemos em procurar tudo. Depois de em procurar tudo, procuramos o conector, ou seja, selecionar o conector HTTP. Depois de nós encontrarmos o conector HTTP, nós lhe atribuímos esta URL e depois apareceu este estampo aqui no nome, especificar um nome exclusivo. No gateway deixamos em branco, no tipo de autenticação também deixamos em branco. Aqui está desse jeito porque nós já fizemos todas as configurações e vamos avançar. Seguir sempre o que o laboratório indica e o que ele está nos pedindo para. O que ele nos pede e passamos. E verás que não terás nenhum erro. E se aparecer algum erro, então isto é bom, porque te levará a pensar e a te questionar, a pesquisar um bocadinho mais e depois de solucionares o erro, verás que quando aparecer este erro futuramente em algum trabalho,
tu já sabes como solucionar este erro. É que os erros são bons, são com eles que nós aprendemos. Depois disto, nós vemos aqui em outras configurações. Ele fala de volta na aba origem, configura as seguintes opções. Aqui, fizemos essas configurações aqui. Depois nós vamos aqui configurar o destino. Ok, nós já configuramos a origem, de onde nossos dados virão. Agora, qual é o destino desses dados? Então, nós vamos aqui em destino, nós configuramos o destino é o nosso Lakehouse. Aqui, a pasta raiz é o arquivo. Nós lhe atribuímos o caminho do arquivo, que é o news data, barra sales, que é o nosso arquivo CSV. Formato de arquivo delimited size. Depois disto, seguir sempre o laboratório, vou estar sempre a preferir isto. Depois disso, ele pede para executarmos o nosso pipeline, e atualizar. Depois disto, nós executamos o nosso pipeline, nós vamos aqui no nosso Lakehouse e veremos que aqui nós teremos a nossa table sales. Anteriormente, nos vídeos anteriores, nós fazíamos uh, essa, esse processo de extração ou de extrair os dados de um local para o nosso Lakehouse desta forma aqui. Viemos aqui, criamos a nossa folder e viemos aqui e carregar dados e carregar arquivos e viemos aqui e escolhíamos o nosso arquivo. Agora nós estamos a utilizar o nosso pipelines, que é para fazer este processo. Vemos que aqui nós temos o nosso sales, depois pede para nós criarmos um caderno, ou seja, um notebook. E nós já sabemos como é que criamos como é que se cria, ou como é que devemos criar um notebook. E é extremamente easy. Depois disso, vamos criar o nosso notebook. Vamos criar o nosso notebook, que aqui já está criado. Vamos declarar a nossa variável dbo.sales. dbo.sales. Depois disso, vamos executar. Lembrar que ao executar isto, temos que estar conectado para funcionar. E para isto funcionar devidamente e não der um erro, nós devemos conectar sempre quando crias ou quando criamos um notebook, devemos conectar o nosso notebook ao nosso Lakehouse. Porque se nós não conectarmos o nosso notebook ao nosso Lakehouse, ou seja, dará um erro, porque é necessário que nós vamos fazer consulta a uma tabela ou a um ficheiro que está no nosso Lakehouse. Então é necessário que haja essa conexão, porque se nós criarmos apenas um notebook, nós vamos criar simplesmente um caderno que não está conectado a nenhum Lakehouse. E aí veremos muitos erros. Então é extremamente importante fazer esse tipo de conexão. Aqui nós estamos a ler o news, a nossa tabela venda. Estamos a ler aqui deste código Spark. Esse é o caminho. E aqui estamos a adicionar mês e anos, ou estamos a adicionar colunas de mês e anos. Aqui estamos a fazer a derivação do first name and last name, ou seja, dividir. Nós temos uma coluna chamada customer name, é o nome do cliente, que nessa coluna fica o nome completo do cliente. Aqui neste código derive first name and last name columns. Nós estamos a dividir em primeiro nome, vamos ter uma coluna com primer, com first name e outra coluna com last name. Aqui nós estamos a filtrar a coluna record, estamos a filtrar a coluna e aqui a carregar os dados dentro da nossa table. Depois disso, eu dei um display, que é para nós vermos como é que ficou. Aqui temos o mês, que foi a tabela que foi criada, tabela mês. Aqui temos a tabela
first name que foi criado e a last name que também foi criado e os outros mantiveram. Depois disto, já foi explicado lá, aqui passamos, essa parte também já foi toda explicada. Aqui temos que fazer a modificação do nosso pipeline. Acrescentamos mais algumas etapas ao nosso pipeline. Ah, aqui nós atribuímos um delete date, ou seja, uma atividade, selecionar excluir em seguida, posicionar a atividade excluir à esquerda da atividade copiar dados e conectar a sua saída ao concluir a atividade copiar dados conforme mostra aqui. Ok, o que está aqui é exatamente o que aqui está. Nós temos aqui a nossa atividade de excluir dados, que foi, que está sendo conectada à nossa cópia de dados. Ele vai fazer essa conexão após esta atividade estiver concluída, passa para quê? E nós temos aqui algumas configurações, aqui não temos nada. A origem. A origem ou a conexão vem do nosso Lakehouse que foi criado e o tipo de caminho de arquivo, ele é de caminho de arquivo Coringa, caminho de arquivo Coringa. Aqui, caminho da pasta, nós temos a pasta Files e depois dela nós temos uma subfolder que é a subpasta que é New Data e aqui, deixa eu ver aqui, temos o nome de arquivo Coringa, que é este que aqui está. Este que aqui está. Depois disso, ativamos a recursividade e aqui nas configurações de registro log, desativamos o habilitar o registro de log. Depois disto, essas configurações garantirão que todos os arquivos CSVs existentes sejam excluídos antes da cópia do arquivo Sales CSV. Ok. Aqui temos no designer pipeline, na guia atividade, selecione notebook para adicionar uma atividade notebook ao pipeline. Ok. O que ele está nos falando é o quê? É que aqui em atividade devemos selecionar um notebook que aqui está, porque este notebook ele representa este nosso notebook, onde foram feitas as transformações dos dados. Então, estamos a ver aqui a orquestração ou processo de transformação passo. Para quem não entende muito de código, mas vendo esse processo ou esse fluxograma, assim bem dito, este fluxograma consegue perceber o processo de ETL que foi feito e consegue explicar e falar, não, está totalmente visível. Então, se foi assim, foi esse processo, ingerimos o dado aqui, depois disso fizemos uma cota de dados, depois disso fizemos a transformação, depois disso chegamos a uma conclusão que vamos distribuir, os dados serão consumidos pelos nossos cientistas, nossos analistas, e assim sucessivamente. Temos aqui, criamos o nosso notebook e também criamos e fizemos a nossa cota de dados se conectou ao nosso notebook. Depois fizemos algumas configurações que aqui temos o nosso workspace, está aqui o nome, o caderno, nós aqui temos o nosso caderno, os notebooks que eu já tenho, mas eu preciso deste aqui. E parâmetros eu já tinha criado, mas eu venho aqui e eu vou para inglês, vou criar este nome, vem cá, aqui o tipo é cadeia caractere e aqui eu também venho para copiar este nome. Faça exatamente conforme o laboratório pede. Se não fizer deste jeito, dará algum erro. Depois disso, eu vou aqui e vou ver a outra recomendação. Aqui ele pede para nós salvarmos. Vamos no início, vamos salvar
para salvar ou salvando. Salvou, depois pede para nós executarmos. Nós vamos ver a execução e vamos ver o processo. Ele vai indo executar e nós vamos ver a cada etapa se aconteceu algum erro ao excluir dados, se aconteceu algum erro ao copiar dados, se aconteceu algum erro no nosso caderno ou no nosso notebook. Se por acaso acontecer alguma coisa do gênero, nós veremos que virá um alerta. Ok, vem um V, tipo verde, que nos indica que até aqui está tudo bem configurado e tudo bem alinhado. Vamos aguardar os outros terminarem e sigam sempre o que o laboratório pede ou o que o laboratório diz para ser feito. Porque se não seguirmos o que o laboratório nos pede e errarmos em algum nome, não cumprimos com alguma coisa relacionada à sintaxe que o laboratório diz que é para ser cumprido, então nós acabamos errando e ficamos um bocadinho estressados porque não conseguimos solucionar o erro. Sempre devemos verificar e ver o que o laboratório tem nos pedido. Estamos agora no último passo, tem andamento. Vamos aguardar um bocadinho. Ele vai. Aqui estamos já no nosso caderno ou no nosso notebook. E aqui nós estamos a ver a saída. E estamos a ver que até agora tudo foi bem sucedido. Temos aqui em status de atividade. Tem andamento, que é o Load Sales Notebook. Tem andamento, que aqui está. Vamos aguardar para processar. Ok. Executado. Executar bem, ok. Está aqui, tudo foi bem sucedido. Está aqui a hora, o dia e a data. Então quer dizer que tudo foi bem executado. Também aqui foi bem sucedido. E depois aqui ele nos diz para nós fazermos um recurso de limpeza. Mas eu não vou limpar, vou deixar esses dados aqui. Então, por hoje, foi isto que eu quis mostrar. Ou que o laboratório quis que nós fizéssemos e que nós conseguimos fazer. Então, nós conseguimos ingerir dados ao fazer o nosso processo de ETL com o nosso pipeline de dados. E, por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Eu espero que os que chegaram agora, para não verem fumo conforme nós falamos na rede, vão e assistam a primeira aula e sigam sequencialmente as outras até chegar aqui e verão que é extremamente fácil de se compreender e ao seguir os laboratórios arrisca, verão que não terá problema e é extremamente fácil. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, ou não se esqueçam, partilhem,